No céu azul do Brasil, onde o sol brilha com uma energia que parece dançar ao ritmo do samba, um voo da Voe Brasil, a companhia aérea que conecta os corações do país, cortava as nuvens brancas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Era uma tarde quente com o cheiro de maresia ainda impregnado nas memórias dos passageiros que deixavam as praias cariocas. No assento 2A da primeira classe, Ronaldinho Gaúcho, o eterno craque do futebol brasileiro, estava sentado com uma simplicidade que contrastava com sua fama mundial, vestindo uma camiseta preta despojada, boné virado para trás e tênis coloridos que pareciam gritar sua personalidade vibrante. Ele segurava o celular, assistindo a lances de um jogo antigo do Flamengo, enquanto planejava um projeto social para crianças de comunidades carentes. Seus olhos, sempre brilhando com um misto de alegria e determinação, analisavam cada passe, cada drible, como se ainda estivesse em campo, encantando multidões. Ao seu redor, a cabine da primeira classe era um microcosmo da elite brasileira. Executivos em ternos caros, socialites com óculos de sol de grife e uma ou duas celebridades discretas, todos imersos em seus mundos particulares. O som suave de uma bossa nova ecoava pelos alto-falantes, misturado ao tilintar de taças de espumante e ao murmúrio educado dos comissários de bordo. Uma bandeja com guaraná gelado e castanhas do Pará repousava na mesinha à frente de Ronaldinho, que de vez em quando dava um gole no refrigerante, o sabor doce lembrando-lhe as tardes de infância em Porto Alegre. De repente, uma figura esguia atravessou o corredor com passos rápidos, quebrando a tranquilidade da cabine. Era Mariana Costa, uma jovem comissária de bordo de cabelos loiros presos em um coque impecável, o uniforme azul marinho da Voe Brasil imaculadamente passado. Seu rosto, normalmente adornado com um sorriso ensaiado, carregava uma tensão sutil, como se ela soubesse que a tarefa que a aguardava não seria fácil. Parou ao lado do assento de Ronaldinho, pigarreou suavemente, e com uma voz que tentava soar firme disse: "Senhor, peço desculpas, mas o senhor precisa se levantar. Este assento está reservado para um passageiro VIP." Ronaldinho ergueu os olhos do celular, o brilho característico ainda presente, mas agora acompanhado de uma sobrancelha ligeiramente arqueada. Ele ajustou o boné, inclinou a cabeça e, com um tom calmo, quase divertido, respondeu em seu sotaque gaúcho: "Ô moça, acho que tá havendo um engano. Minha passagem é para esse assento aqui, ó." Ele pegou o cartão de embarque do bolso da calça, esticando-o para Mariana com um gesto tranquilo, como quem passa uma bola no meio-campo. O cartão, impresso com detalhes dourados, confirmava que ele havia reservado o assento 2A semanas antes, pagando o preço cheio da primeira classe. Mariana hesitou, o sorriso profissional vacilando por um instante. Ela olhou para o cartão, depois para Ronaldinho, e seus lábios se apertaram em uma linha fina. "Senhor, eu entendo, mas o senhor Carlos Almeida, um cliente prioritário, precisa deste assento por motivos especiais. É uma questão de política da companhia." A palavra especiais saiu com um peso artificial, como se ela própria não acreditasse totalmente no que dizia. Ronaldinho inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesinha, e fixou os olhos em Mariana. "Política, é? Então me explica direitinho qual é essa política, porque eu não sou de complicar, mas também não gosto de sair do meu lugar sem motivo." Sua voz era serena, mas havia uma força latente, a mesma que ele usava para driblar adversários sem perder o sorriso. Mariana piscou, visivelmente desconcertada, e olhou ao redor como se buscasse apoio. Os outros passageiros começaram a perceber a cena, alguns tirando os fones de ouvido, outros virando a cabeça com curiosidade. O ar na cabine, antes leve, parecia agora carregado de uma eletricidade sutil. No assento 3B, uma jovem chamada Ana Silva, com cabelos cacheados soltos e um olhar afiado, pegou o celular discretamente. Ana, uma estudante de jornalismo de 22 anos, estava voltando de um estágio no Rio e não resistiu à tentação de registrar o que via. Com um sussurro empolgado, ela começou a transmitir ao vivo no Instagram, a câmera apontada para Ronaldinho e Mariana. "Gente, tá acontecendo um babado aqui na primeira classe da Voe Brasil. Um cara super famoso, que eu não vou falar quem é ainda, tá sendo mandado sair do assento dele para dar lugar para outro passageiro. Isso tá muito errado." A live começou a atrair dezenas, depois centenas de espectadores, com comentários indignados enchendo a tela. "Que absurdo. É racismo, isso sim. Mostra quem é." Ana ajustou o ângulo capturando o rosto de Mariana, que agora parecia ainda mais nervosa, e o de Ronaldinho, que mantinha uma calma quase sobrenatural. Mariana, sentindo os olhares dos outros passageiros,
endireitou a postura e tentou recuperar o controle. Senhor, por favor, é uma solicitação direta do nosso cliente VIP, o senhor Carlos Almeida. Ele tem prioridade por ser um parceiro importante da companhia. Peço que coopere para evitar transtornos. O nome Carlos Almeida ecoou na cabine como se fosse uma credencial intocável. Ronaldinho riu baixinho, um som grave e genuíno que fez algumas cabeças se virarem. Parceiro importante, é? E eu, que paguei minha passagem direitinho, sou o quê? Figurante? Ele cruzou os braços, o sorriso ainda no rosto, mas os olhos agora mais sérios, como se desafiassem Mariana a justificar a situação. A comissária abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, uma voz grave cortou o ar. Qual é o problema aqui, Mariana? Era Felipe Santos, o chefe de cabine. Um homem alto de pele clara, com cabelo curto e um porte que impunha respeito. Seu uniforme exibia insígnias douradas, e ele caminhava com a confiança de quem está acostumado a resolver conflitos com uma palavra. Felipe parou ao lado de Mariana, cruzou os braços e olhou para Ronaldinho com um misto de impaciência e desdém. Senhor, a política da Voe Brasil é clara. Clientes prioritários, como o senhor Carlos Almeida, têm preferência em situações como essa. É uma questão de hierarquia. A palavra hierarquia foi dita com ênfase, como se fosse uma verdade universal. Ronaldinho inclinou a cabeça, o sorriso agora um pouco mais irônico. Hierarquia é? Então me mostra no regulamento onde está escrito que um passageiro com passagem confirmada tem que ceder o lugar para outro só porque ele é importante. Eu sou curioso, quero aprender. Oh. Felipe estreitou os olhos, claramente irritado com a resistência. Ele deu um passo à frente, usando sua altura para tentar intimidar. Olha, senhor, não queremos complicar as coisas. O senhor Almeida precisa deste assento por motivos que não cabe a nós divulgar. É uma questão de privacidade. Sugiro que pegue suas coisas e vá para a classe econômica, onde já reservamos um lugar para você. O tom de Felipe era cortante, quase autoritário, e o uso da palavra sugiro soava mais como uma ordem. Ronaldinho recostou-se no assento, tamborilando os dedos na mesinha, e respondeu com uma calma que contrastava com a tensão crescente. Privacidade, tá bom. Mas sabe o que eu acho? Se é tão importante assim, vocês devem ter um documento, uma justificativa, algo que explique por que eu, que cheguei aqui direitinho, tenho que sair. Mostra pra mim, e a gente conversa. A cabine estava agora em silêncio absoluto, exceto pelo zumbido suave dos motores do avião. Todos os olhos estavam voltados para a cena, e os celulares começaram a surgir dos bolsos, gravando discretamente. Ana, ainda transmitindo, sussurrou para a câmera. Gente, isso tá ficando sério. Eles estão tratando esse cara como se ele não valesse nada, só porque o outro é um ricaço. Isso não é justo. A live já contava com milhares de espectadores, e os comentários explodiam. Isso é racismo puro. Quem é esse cara? Mostra ele. Voe Brasil. Que vergonha. Mariana, sentindo a pressão dos olhares e das câmeras, trocou um olhar nervoso com Felipe, que parecia igualmente desconfortável, mas decidido a não recuar. Foi então que Carlos Almeida apareceu no corredor, como se tivesse sido convocado pelo próprio drama. Um homem de meia-idade, pele clara, cabelo grisalho penteado para trás, vestindo um terno italiano que gritava riqueza. Ele carregava uma maleta de couro e exibia um ar de superioridade que parecia impregnado em cada gesto. Parou ao lado de Felipe, lançou um olhar desdenhoso para Ronaldinho e disse, com uma voz grave e cheia de arrogância, eu não entendo por que isso tá demorando tanto. Esse assento foi reservado para mim, e eu sou um cliente Platinum da Voe Brasil. Não vou ficar esperando enquanto qualquer um ocupa meu lugar. A palavra qualquer um foi dita com um tom que fez vários passageiros franzirem a testa, e o olhar de Almeida, fixo em Ronaldinho, carregava um preconceito que não precisava ser verbalizado. Ronaldinho olhou para Almeida, o sorriso agora completamente desaparecido. Seus olhos, que minutos antes brilhavam com humor, estavam agora afiados como uma lâmina. Qualquer um, é? Então deixa eu te contar uma coisa, seu Almeida. Eu sou o Ronaldinho Gaúcho, e esse assento é meu porque eu paguei por ele. Se você tem tanto privilégio assim, cadê a prova de que esse lugar é seu? A menção de seu nome causou um murmúrio imediato na cabine. Alguns passageiros arregalaram os olhos, outros cochicharam animadamente, e Ana, ainda filmando, quase deixou o celular cair. Gente, é o Ronaldinho Gaúcho. Eles estão tratando o Ronaldinho como se fosse ninguém. A live explodiu, com dezenas de milhares de pessoas assistindo em tempo real, e o hashtag VoeBrasilRacismo
Começou a subir nos trending topics. Almeida, no entanto, não se abalou. Ele riu, um som frio e sarcástico, e respondeu: Ronaldinho ou não, esse assento é meu. Eu sou um investidor da Voe Brasil, e pessoas como eu vêm primeiro. Você deveria saber seu lugar e parar de fazer cena. A frase saber seu lugar cortou o ar como uma faca, e o silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Mariana e Felipe trocaram olhares, claramente desconfortáveis, mas não disseram nada para contradizer Almeida. Ana, tremendo de indignação, sussurrou para a câmera: Vocês ouviram isso? Ele disse para o Ronaldinho saber seu lugar. Isso é inaceitável. Os comentários na live eram uma tempestade de fúria. Racismo escancarado. Fora. Voe Brasil. Ronaldinho não aceita isso. Ronaldinho respirou fundo, os ombros relaxados, mas os punhos cerrados por um instante. Ele olhou de Almeida para Felipe, depois para Mariana, e disse com uma voz tão calma que parecia desafiar a gravidade da situação: Tá bom, se vocês querem tanto esse assento, eu vou para a classe econômica. Mas deixa eu te avisar, seu Almeida, e vocês dois também. Isso não termina aqui. Ele pegou sua mochila, jogou-a no ombro com um movimento fluido e começou a caminhar pelo corredor em direção à classe econômica. Cada passo era firme, cheio de uma dignidade que contrastava com a arrogância de Almeida e a subserviência de Felipe e Mariana. Os passageiros o observavam em silêncio, alguns com expressões de choque, outros de admiração. Ana seguiu filmando, sua voz tremendo de emoção. Ele tá indo embora, gente, mas olha a classe dele. Isso não tá certo, e eu sei que ele não vai deixar isso quieto. Enquanto Ronaldinho desaparecia pelo corredor, Almeida sentou-se no assento 2A com um sorriso satisfeito, como se tivesse vencido uma batalha. Felipe deu um tapinha no ombro de Mariana, murmurando algo sobre resolver as coisas rápido, e os dois voltaram às suas tarefas, ignorando os olhares indignados dos outros passageiros. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém na cabine podia imaginar, era que Ronaldinho, o homem que encantou o mundo com seus dribles e sua alegria, estava prestes a mostrar que sua força não estava apenas nos pés, mas também em sua determinação de lutar por justiça. Na classe econômica, ele abriu seu laptop, o brilho da tela iluminando seu rosto sério. Seus dedos começaram a digitar, e uma mensagem foi enviada para a diretoria da Voe Brasil. Reunião de emergência assim que aterrissarmos. Temos um problema grave a resolver. Lá fora, a live de Ana continuava a crescer, e o Brasil inteiro começava a se mobilizar, pronto para testemunhar a resposta de um ídolo que nunca aceitou ser diminuído. Na penumbra da classe econômica, onde o espaço entre os assentos parecia conspirar contra o conforto, Ronaldinho Gaúcho estava sentado no assento 23, um lugar apertado que contrastava brutalmente com o luxo da primeira classe. O barulho dos motores do avião misturava-se ao murmúrio dos passageiros, alguns cochichando sobre o incidente que haviam testemunhado minutos antes. Ronaldinho, com o boné ainda virado para trás, abriu seu laptop, a luz da tela iluminando seu rosto agora sério, sem o sorriso que o mundo conhecia. Seus dedos moviam-se com precisão, como se estivesse driblando adversários em campo, mas agora o jogo era outro, um jogo de justiça, estratégia e poder. Ele acessou o sistema interno da Voe Brasil, uma plataforma restrita que poucos sabiam que ele utilizava. Como acionista majoritário e membro do conselho de administração da companhia, Ronaldinho tinha não apenas influência, mas autoridade para mudar o curso dos eventos. Com alguns cliques, ele enviou um e-mail direto ao CEO, Daniela Ribeiro, e aos demais diretores, com o assunto em letras maiúsculas: Reunião de emergência. Incidente grave no VUVB 247. A mensagem era curta, mas incisiva. Aterrissamos em São Paulo em 40 minutos. Quero todos na sala de conferências do aeroporto de Congonhas às 18h. Temos um problema de discriminação que precisa ser resolvido imediatamente. Tragam os registros de bordo e os contratos de prioridade de passageiros. Ele fechou o laptop com um clique suave, recostou-se no assento e olhou pela janela, onde as nuvens douradas pelo pôr do sol pareciam dançar sobre o horizonte brasileiro. Mas dentro dele não havia espaço para poesia. Uma tempestade estava se formando e ele seria o condutor. Enquanto isso, na primeira classe, Carlos Almeida, o empresário que tomara o assento de Ronaldinho, reclinava-se com uma taça de espumante na mão, o sorriso de vitória ainda estampado no rosto. Ele foliva uma revista de negócios, alheio à tempestade digital que se formava fora da cabine. A live de Ana Silva, a jovem que gravara o confronto,
já alcançava centenas de milhares de espectadores, com o vídeo sendo compartilhado em todas as redes sociais. No Instagram, no Twitter, no TikTok, o hashtag #VoeBrasilRacismo escalava os trending topics, acompanhado de comentários furiosos. Isso é o Brasil de 2025? Racismo descarado. Ronaldinho é um ídolo, e tratam ele assim? Boicote a Voe Brasil. Ana, ainda na cabine, mantinha o celular escondido, mas sua voz tremia de indignação enquanto narrava. Gente, o cara que tomou o lugar do Ronaldinho tá aí, todo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E os comissários? Sumiram? Isso é revoltante. Os outros passageiros, agora mais ousados, trocavam olhares e comentários abertos. Uma mulher de meia idade, com um sotaque paulistano carregado, murmurou para o vizinho. Se isso fosse com um branco rico, ninguém ia ousar. É por causa da cor dele, certeza. O homem ao lado assentiu, balançando a cabeça com desgosto. Mariana Costa e Felipe Santos, os comissários envolvidos, estavam na galley, a área de serviço da tripulação, tentando manter a compostura. Mariana, com as mãos trêmulas, servia-se de um copo d'água, enquanto Felipe, com o rosto vermelho de tensão, verificava mensagens no celular. Você viu isso, Mariana? Tá todo mundo falando do caso nas redes? A live daquela menina tá com 500 mil de views, disse ele, a voz baixa, mas carregada de pânico. Mariana engoliu em seco o coque loiro agora ligeiramente desalinhado. Mas a gente só seguiu o protocolo, Felipe. O Almeida é cliente Platinum. Ele sempre tem prioridade. Não fizemos nada errado, fizemos? Sua pergunta soava mais como uma súplica do que uma afirmação. Felipe passou a mão pelo cabelo tentando se convencer. A gente tá coberto. O regulamento tá do nosso lado. Essa confusão vai passar. Você vai ver. Mas no fundo ambos sentiam um frio na espinha, uma intuição de que algo muito maior estava por vir. Quando o avião aterrissou no aeroporto de Congonhas, o sol já havia se posto, deixando o céu de São Paulo tingido de roxo e laranja. Os passageiros começaram a desembarcar, muitos ainda comentando o incidente, alguns gravando vídeos curtos para postar nas redes. Ronaldinho, com a mochila no ombro e o laptop na mão, caminhava pelo corredor com a mesma calma que exibira na primeira classe, mas agora com uma determinação visível nos olhos. Ao chegar ao Finger, ele foi recebido por João Mendes, o gerente de operações terrestres da Voe Brasil em Congonhas. João, um homem de pele morena, cabelo grisalho e postura militar, aproximou-se com um aperto de mão firme. Senhor Gaúcho, sou João Mendes, gerente de operações. Fui informado pela diretoria para encontrá-lo imediatamente. Ronaldinho entregou-lhe um cartão de visita, simples, mas com o logotipo da Voe Brasil e seu nome completo. Ronaldo de Assis Moreira, membro do conselho. João leu o cartão e seus olhos se arregalaram, o profissionalismo dando lugar a um choque genuíno. Meu Deus, o senhor é... O senhor é do conselho? Eu não tinha ideia, juro. O que aconteceu nesse voo foi um erro terrível, me perdoe. Ronaldinho ergueu a mão interrompendo-o com um gesto gentil, mas firme. Calma, João. Não é com você que eu tenho que resolver isso. Me leva para a sala de conferências agora. Enquanto Ronaldinho e João caminhavam pelo terminal, Mariana e Felipe, ainda na área de desembarque, notaram a interação. Mariana agarrou o braço de Felipe, o rosto pálido. Felipe, olha lá, o Ronaldinho tá falando com o Mendes. E olha a cara do João, ele tá apavorado. O que tá acontecendo? Felipe, com o coração acelerado, tentou manter a calma. Relaxa, Mariana. Deve ser só uma conversa. Ele não pode fazer nada, pode? Ele é só um passageiro, né? Mas a dúvida em sua voz traía o medo crescente. Eles seguiram para a sala de conferências, convocados por um e-mail urgente que acabara de chegar, assinado por Daniela Ribeiro, a CEO. O texto era seco. Presença obrigatória. Mariana Costa e Felipe Santos. Sala de conferências 18. Assunto: incidente no voo VB-247. A sala de conferências, localizada em uma área restrita do aeroporto, era ampla, com paredes de vidro que davam vista para o pátio de manobras, onde aviões da Voe Brasil brilhavam sob as luzes artificiais. Uma mesa de mogno dominava o centro, cercada por cadeiras de couro preto. Daniela Ribeiro, uma mulher de 50 anos, com cabelo castanho curto e óculos de armação fina, estava de pé, conferindo documentos com uma expressão grave. Ao seu lado, sentavam-se outros diretores, incluindo o chefe jurídico, Rafael Lima, um homem magro de olhar penetrante, e a diretora de comunicação, Carla Ferreira, que monitorava freneticamente as redes sociais em seu tablet. Quando Ronaldinho entrou, seguido por João, a sala ficou em silêncio.
Ele tomou assento à cabeceira da mesa, um lugar que normalmente seria de Daniela, mas que ela cedeu sem hesitar. Boa noite, pessoal, disse Ronaldinho, a voz calma, mas com uma autoridade que fez todos se endireitarem. Vamos direto ao ponto. O que aconteceu no voo de hoje foi uma vergonha para a Voe Brasil, e eu quero saber quem vai assumir a responsabilidade. Mariana e Felipe entraram na sala minutos depois, os rostos pálidos, os uniformes agora parecendo pesados demais. Eles se sentaram em silêncio, evitando o olhar de Ronaldinho. Daniela tomou a palavra, tentando manter a neutralidade. Senhor Gaúcho, antes de mais nada, quero pedir desculpas em nome da companhia. Estamos investigando o ocorrido e... Ronaldinho a interrompeu, erguendo a mão. Investigar? Não precisa. Eu estava lá. Eu sei o que aconteceu. E o Brasil inteiro sabe também porque uma passageira gravou tudo. Ele abriu o laptop, conectou a um projetor e reproduziu a live de Ana Silva. A sala ficou em silêncio enquanto o vídeo mostrava Mariana exigindo que Ronaldinho saísse, Felipe reforçando a hierarquia e Carlos Almeida destilando arrogância. Cada palavra, cada gesto era uma prova inegável de discriminação. Quando o vídeo terminou, Ronaldinho cruzou os braços e olhou para Mariana e Felipe. Quero ouvir vocês. Por que acham que tinham o direito de me tratar assim? Mariana, com lágrimas nos olhos, gaguejou. Senhor, eu só segui as ordens. O senhor Almeida é um cliente platino, ele sempre tem prioridade. Não foi pessoal, juro. Felipe, tentando salvar a situação, acrescentou. A gente não sabia quem o senhor era. Pensamos que era só uma questão de protocolo. Não tivemos intenção de discriminar ninguém. Ronaldinho balançou a cabeça, o olhar agora frio. Não sabiam quem eu era? E isso faz diferença? Vocês teriam tratado um branco rico do mesmo jeito? Ou só fizeram isso porque sou um negro com uma camiseta simples? A pergunta pairou no ar, pesada, sem resposta. Daniela, visivelmente desconfortável, interveio. Senhor Gaúcho, garantimos que isso não reflete os valores da Voe Brasil. Vamos tomar medidas. Ronaldinho a interrompeu novamente. Medidas? Já está na hora de medidas. Mariana Costa e Felipe Santos, vocês estão demitidos, efetivo imediatamente. E o senhor Carlos Almeida, ele está banido de voar com a Voe Brasil para sempre. Um silêncio sepulcral tomou a sala. Mariana deixou escapar um soluço enquanto Felipe ficou paralisado, o rosto branco como papel. Rafael Lima, o chefe jurídico, tomou nota rapidamente, enquanto Carla Ferreira, a diretora de comunicação, digitava freneticamente, já prevendo o impacto nas redes. Ronaldinho continuou, agora olhando para Daniela. E não acaba aí. Amanhã quero uma coletiva de imprensa no terminal. Vou falar com os passageiros, com a imprensa, com o Brasil. A Voe Brasil vai mostrar que não tolera esse tipo de coisa. E mais, vou criar um fundo de R$ 1 milhão para bolsas de futebol para crianças de comunidades. Porque se a gente quer mudar o mundo, tem que começar com os mais novos. Ele fechou o laptop, levantou-se e caminhou até a janela, olhando os aviões taxiando lá fora. Isso não é só sobre mim. É sobre todo mundo que já foi tratado como menos por causa da cor, da roupa ou do que os outros acham que ele é. Enquanto Ronaldinho saía da sala, deixando os diretores em choque, a live de Ana Silva continuava a explodir nas redes. A notícia da demissão de Mariana e Felipe e do banimento de Almeida espalhou-se como fogo, e os passageiros que ainda estavam no terminal começaram a se reunir em frente à sala de conferências, muitos aplaudindo quando viram Ronaldinho sair. Ana, que agora filmava abertamente, correu até ele, o celular tremendo em suas mãos. Senhor Ronaldinho, o que aconteceu lá dentro? O Brasil quer saber. Ele parou, olhou para ela com um sorriso gentil e disse: Amanhã, no terminal, às 10. Vou falar com todo mundo. E você continua filmando, tá? O mundo precisa ver a verdade. Ana assentiu, emocionada, enquanto a live alcançava milhões de espectadores. Na manhã seguinte, o terminal de Congonhas estava lotado. Passageiros, jornalistas e curiosos formavam uma multidão em frente a um palco improvisado, decorado com o logotipo da Voe Brasil. Ronaldinho subiu ao palco, agora vestindo uma camisa do Brasil, a número 10, como um símbolo de sua identidade. Ele pegou o microfone, olhou para a multidão e começou. Bom dia, Brasil. Meu nome é Ronaldinho Gaúcho e ontem, nesse mesmo aeroporto, me pediram para sair do meu assento porque um homem branco e rico achou que merecia mais. Mas hoje eu tô aqui para dizer, na Voe Brasil, ninguém é mais que ninguém. A multidão explodiu em aplausos, enquanto as câmeras transmitiam ao vivo para o país. Eu demiti os responsáveis.
bani o passageiro que me desrespeitou, e agora vou garantir que isso nunca mais aconteça. E tem mais. A partir de hoje, a Voe Brasil vai financiar R$ 1 milhão em bolsas para crianças jogarem futebol, porque o futuro é delas. O discurso de Ronaldinho ecoou pelo Brasil, transformando a Voe Brasil de uma companhia sob fogo em um símbolo de resistência e justiça. Mariana e Felipe, agora desempregados, enfrentavam a vergonha pública, enquanto Carlos Almeida, isolado em sua mansão, via seus contratos de negócios desmoronarem. Mas para Ronaldinho, a verdadeira vitória não era a punição, e sim a promessa de um futuro onde ninguém seria julgado pela cor da pele ou pelo que vestia. Ele sabia que a batalha estava apenas começando e que o próximo passo seria transformar a Voe Brasil em um exemplo para o mundo.